Olá, pessoal. Meu nome é Magda Altafini e hoje nós vamos falar sobre esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Vamos lá, então? Então, quais são as características essenciais que definem os transtornos psicóticos? Delírios, né? O que são delírios? São crenças exageradas, irrefutáveis. O que é irrefutável? Ninguém pode contestar. A pessoa tem uma crença e ela acredita piamente naquela crença e não tem quem faça ela mudar de ideia. Alucinações. Dentro das alucinações, nós temos tanto as alucinações visuais, que a pessoa pode acreditar que está vendo pessoas, né? Criar um personagem, né? Dentro da cabeça dela, ou coisas, ou alucinações auditivas. A pessoa pode imaginar que está escutando coisas, né? Outra característica é um discurso desorganizado, incoerente, não consegue manter um discurso coerente. Essas pessoas também têm um comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal. Tu olha para a pessoa e vê que ela não caminha normal, ela tem uma que a gente chama de catatonia. Ela é durinha, assim, ela se move durinha. Se ela vai olhar para o lado, ela vira todo o corpo, em vez de virar a cabeça, assim, né? Então, assim, no observar o caminhar da pessoa, a gente já tem uma ideia de que alguma coisa não está muito bem. Alguns sintomas negativos em relação à expressão emocional, por exemplo, eles têm uma expressão emocional diminuída, né? Eles não conseguem expressar muito bem o que eles estão sentindo, se eles estão tristes, se eles estão alegres. Eles têm uma face assim, né? Uma face sem expressão, né? E eles têm avolia também, que é uma falta de vontade extrema. Eles não têm vontade de fazer nada, nada dá prazer, né? Além de uma pobreza de expressão, não consegue se expressar verbalmente, né? Que é um tipo de afasia, não consegue expressar aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está sentindo, né? Juntamente com uma incapacidade de tomar decisões. Se tiver que tomar uma decisão, ele não consegue, ele fica confuso e não consegue tomar uma decisão. Dentro dos espectros da esquizofrenia e dos transtornos psicóticos, podemos encontrar também. Então, a esquizofrenia, ela entra dentro da família dos transtornos psicóticos, né? Que tem essas características gerais. Como transtorno delirante, transtorno psicótico breve, transtorno esquizofreniforme, a esquizofrenia em si, transtorno esquizoafetivo, transtorno psicótico induzido por substância. Aqui pode ser um transtorno psicótico induzido por alguns tipos de drogas, alucinógenos, né? Porque alguns alucinógenos faço ter, lógico, o nome já diz, né? Alucinógeno, faço ter alucinações. Mas aí, no caso, é em função da substância. E não é um caso de esquizofrenia em si, né? Além de alguns medicamentos poder provocar esse tipo de sintoma. Então, isso tem que ser descartado no diagnóstico, né? E transtorno psicótico devido a qualquer outra condição médica. Todos esses transtornos psicóticos, eles precisam ser avaliados por um psiquiatra, né? Esse diagnóstico ele é feito por um psiquiatra, certo? Quais são os critérios diagnósticos para esquizofrenia? 2 ou mais dos 5 itens das características essenciais que caracterizam, né, esses transtornos psicóticos, eles têm que estar presentes. Então, dos 5 tem que ter 2, principalmente as alucinações visuais e ou auditivas ou ambas, né, delírios, enfim, tem que ter no mínimo 2. Durante um período de no mínimo 1 mês. A pessoa tem que estar tendo alucinação há mais ou menos 1 mês, né? Ou menos se tratado com sucesso. Enfim, se a pessoa começa a ter alucinação e logo que isso começa a acontecer, né? Que a gente chama de uma crise psicótica,
e essa pessoa for levada logo no psiquiatra e entrar com uma medicação, que normalmente é da família dos antipsicóticos, né? Esses sintomas poderão desaparecer, né? Mas então ele deve estar acontecendo, não é uma vez que acontecer isso que vai caracterizar uma esquizofrenia, né? Mas pelo menos um deles deve ser ou delírio, né? Ou alucinação, ou discurso desorganizado, certo? Por hoje é só e voltamos no próximo vídeo com outro tipo de transtorno. Tchau, beijo!